Caríssimos irmãos, nós celebramos hoje o primeiro domingo do tempo da Quaresma. Quaresma já começou quarta-feira passada, na quarta-feira de cinzas. Mas os domingos, que são momentos bastante especiais deste tempo, ele vem nos trazendo um convite profundo à conversão. E nesta conversão em que nós vamos caminhando em direção à casa paterna, nós vamos descobrindo o mal que nós podemos provocar a nós mesmos, a bondade e a misericórdia de Deus, mas também a severidade da vida e das consequências quando nós tomamos decisões erradas, ou quando nós escolhemos caminhos que não são os caminhos de Deus, e o preço que a gente tem que pagar por causa do pecado. A liturgia de hoje é uma das liturgias mais antigas da história da igreja. Esses domingos que nós vamos ver nessa quaresma do ano A, que é o Evangelho de São Mateus, era a liturgia que se usava com os catecúmenos ainda no primeiro século da igreja, quando eles começavam a fazer os passos para serem batizados. Então hoje nós temos a tentação de Jesus no deserto, depois nós temos a cura do cego de nascença, a samaritana no poço de Jacó. Então são os vários passos, né? A iluminação, o batismo, a oração, o Pai Nosso, todas essas coisas nós vamos ver neste ano especial, o ano de São Mateus. Nessa liturgia nós podemos ver de forma bem clara duas figuras extremamente importantes. A figura de Adão, primeiro homem, e a figura de Jesus, o homem perfeito. Tanto Adão quanto Jesus foram nascidos, né? Você não pode dizer assim, eles foram nascidos sem o pecado original. Adão nasceu da misericórdia de Deus, não havia o pecado. Ele era imaculado, Eva era imaculada. E Jesus nasce imaculado também do seio virginal de Maria, o seio imaculado de Maria. Então, os dois homens. Um que caiu terrivelmente, e o outro que, como um grande guerreiro, luta contra o demônio e vence o demônio. E a luta do Cristo tem que ser a luta de cada um de nós. Então vamos ver esses dois homens. A primeira leitura de hoje fala justamente da origem do pecado original. Qual foi o pecado original? O que é o pecado original? Deus criou Adão e Eva e eles viviam na mais perfeita harmonia com o próprio Deus. Tanto que o Gênesis diz assim, que no final da tarde Deus vinha passear no meio do jardim e tomava chá com Adão e Eva, conversavam, eles eram amigos, eles viam Deus face a face. Até que a serpente, o demônio, que já existia bem antes de Adão e Eva, se aproxima dos dois e percebe que é a criação mais amada de Deus. Se é aquilo que Deus mais ama, vamos destruir o que Deus mais ama. Se aproxima então de Adão e Eva e começa um diálogo. E no diálogo a serpente diz assim, já trazendo a mentira e o engano: é verdade que vocês não podem comer de nenhuma das árvores que está no jardim? Já começou mentindo. Eva poderia, se tivesse discernimento, fosse uma mulher sensata, dizer assim, você já começou com mentira, vamos parar a conversa por aqui, eu não posso falar com você, ponto e acabou. Não, mas aí Eva puxou a conversa. Não é verdade que a gente não pode comer de todas as árvores. Tem uma que a gente pode comer, a árvore só uma que a gente não pode comer. É a árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a serpente começa dizendo, vou te contar uma história, né? Ela começa como muitas conversas começam, dizendo assim, olha, eu não sou uma pessoa de fazer fofoca, longe de mim fazer fofoca, né? Eu jamais diria uma coisa dessa de Deus, o grande Deus, imagina, né? Eu só vou partilhar isso daqui para a gente rezar, viu? Para a gente, né? Vamos rezar porque é uma situação muito delicada, mas eu vou contar uma história para você. Deus mentiu.
Não é verdade. Quando você comer da árvore que está no meio do jardim, você vai ver que Deus mentiu para você. E quando você comer, sabe o que vai acontecer na verdade? Você vai ser como Deus. E Deus não quer concorrente, Deus é egoísta. Deus é falso, Deus é mentiroso. Ele não quer ninguém semelhante a Ele. E por isso que Ele não quer que você faça isso. Eva vai, come do fruto da árvore, depois leva para o seu marido Adão. Os dois comem. E quando comem, acontece de fato o que a serpente disse. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. E o que foi que eles descobriram? Que descoberta maravilhosa foi essa que eles fizeram? Afinal de contas, a árvore ia dar o conhecimento pleno. Eles descobriram a desgraça. Descobriram que eles estavam nus. Nós nunca tínhamos percebido que nós éramos nus. Nós nunca tínhamos percebido que as plantas morrem. Nós nunca tínhamos percebido que os animais morrem. Nós nunca tínhamos sentido a dor. Nunca tínhamos sentido a fome, o cansaço, a agonia, a tristeza, a morte. Na verdade, o Senhor Deus preservava Adão e Eva na sua bondade e na sua misericórdia da desgraça. Vocês não precisam ver isso. É uma realidade que existe, mas vocês não precisam passar por este sofrimento. Agora eles são conhecedores do bem e do mal. Sabem as coisas. E não só isso, eles sabem as coisas. Agora eles passam a determinar o que é bem e o que é mal. É a mesma situação que nós estamos vivendo hoje. É a mesma tentação do diabo. Aquela história de pessoas que vêm e dizem assim: ah, você está falando isso, padre. Mas para mim não, para mim é diferente. Você não gosta de quiabo, odeia o quiabo, né? Mas eu amo o quiabo. Você gosta disso, mas eu não gosto. Então a sua verdade é uma coisa, a minha verdade é outra. Agora Adão e Eva começam a dizer: Deus, olha, você tem a sua verdade, mas a minha verdade é outra coisa. Tá bom, você quer viver assim? Pague o preço por isso. E o preço foi altíssimo. E o resto da história nós conhecemos. Aí vem a guerra, a morte. Os primeiros filhos de Adão, um mata o outro. Eles começam a se matar, começam as confusões, começam as brigas, e você vai lendo o resto do Gênesis, e ali é uma confusão atrás da outra, guerras, mortes, todo tipo de maldade. E quem provocou isso? Provocou isso foi a desobediência, o querer ser como Deus. O problema é que quando o diabo disse isso para a Eva, ela não falou toda a história. Ela não disse que ela já tinha tentado fazer isso e que não deu certo, e que ela foi parar no quinto dos infernos. Mas ela não falou essa parte. Falou só a primeira parte. Ela não disse: olha, eu já tentei ser como Deus e não deu certo. Vamos ver se você dá conta agora. Vamos ver, né? Primeira tentação. A primeira leitura, ela é espelho do Evangelho. Vejam o Evangelho, que beleza. Começa dizendo assim: naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Opa! O Espírito levou Jesus para ser tentado? Quer dizer que Deus leva a gente para a tentação. A gente escuta isso toda hora, alguém dizendo assim: olha, Deus não tenta ninguém, tá? Quem tenta é o diabo, Deus não tenta. Tenta sim, Senhor. E desde o começo foi assim. Adão e Eva foram provados, e eles só foram provados pelo diabo porque Deus deixou. Se Deus não quisesse, ele tinha dito: olha, você não vai conversar com ela, eu vou amarrar ela lá embaixo nas profundezas dos infernos, e ponto, e acabou. Se Deus quisesse, ele podia fazer. Mas Adão e Eva precisavam passar pela prova para ver se eles iam fazer bom uso da liberdade. Todos passaram pela prova. Adão e Eva passou pela prova. Moisés passou pela prova. Moisés, vamos lá, vamos tirar o meu povo do Egito. Como é que eu vou tirar? Se vira. Vamos lá, eu vou te ensinando, você vai fazendo.
Deus provou Abraão. Abraão, vou te fazer passar por uma grande prova. Leva teu filho até o Monte Moriá e vamos lá. Você vai ter que sangrar o seu filho em cima do monte. Deus passou Jó pela prova. E Jó foi até as últimas consequências da miséria humana. Perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo. Se encheu de lepra e foi até as últimas consequências. Deus não leva a tentação, leva sim, Senhor. E assim como levou todas essas pessoas, leva você também. E todos os dias você é levado à prova. É levado à prova. E as provas de hoje que nós devemos passar é o seguinte. Vamos ver se você tem coragem de rezar. Vamos ver se você vai ter coragem de trocar o seu celular pelo terço. Vamos ver se você vai ter coragem de trocar a sua língua maldita pelo silêncio. Vamos ver se você vai ter coragem de trocar o bem pelo mal. Todo dia, todo momento, todo instante nós somos levados às provas. Jesus passou então 40 dias sendo tentado pelo diabo no deserto. E quando termina os 40 dias, o diabo vem falar com ele. Mais uma vez. Vejam que o diabo ele é insistente, persistente, não desiste nunca. Isso é triste, porque a gente desiste de tudo. Eles não desistem nunca. Ele se aproxima de Jesus e diz assim: está com fominha? 40 anos, 40 dias aí, sem comer nada. Mas você sabe quem você é? Você é o Filho de Deus. Você tem poderes extraordinários. Pega essas pedras aqui e transforma em pão. Sabe o que significa essa tentação? Essa é a tentação da sensibilidade do corpo. A tentação ela quer dizer o seguinte: você está com fome? Come. Quer comer doce? Come. É diabético e quer comer doce? Come a si mesmo. Toma insulina depois, né? Não tem problema não. Está com vontade de comer? Não se reprima, coma. Está com vontade de fazer sexo? Faça, não tem perigo nenhum. Você é jovem, você é cheio de hormônios, de força, de vitalidade. Faça sexo o tanto que você quiser. Usa camisinha. Não deu a camisinha? Toma a pílula do dia seguinte. Não ficou grávida? Vamos ali numa clínica, toma um remedinho, resolve isso. Você é o cara, mas não se reprima. Faça tudo o que você quiser. O problema é que o diabo não disse quanto é que isso custa. Mas faça. E Deus continua dizendo: filho, não faça isso. Isso vai te destruir. Já aconteceu com Adão e Eva. Eu sei a verdade. Mas a gente diz: não é verdade, não é isso. Não podemos reprimir as pessoas são livres, elas podem fazer o que elas bem quiserem, não tem problema nenhum, está tudo certo. Alimenta o seu corpo daquilo que ele pedir. E Jesus diz assim: não é só de pão que vive o homem, o seu corpo nunca será saciado. Você pode comer o melhor manjar agora na hora do almoço. Quando for à tarde você vai estar com fome de novo e vai ter que comer de novo. E amanhã de novo, e depois de novo, e a vida inteira de novo. Não tem nada que sacie o seu corpo. Mas tem uma coisa que pode saciar o seu corpo. Jesus diz assim: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus pode saciar o seu corpo. E nós já vimos na história da igreja, tiveram santos que viveram a vida inteira se alimentando só da Eucaristia, sem pôr um pedaço de pão na boca. Vocês sabem disso, já viram isso em tantos lugares, na internet e por aí afora. A palavra de Deus alimenta a sua alma. Se você tem fé, se você crê, Ele é o alimento da sua alma. É por isso que Jesus se fez pão. Podia ter sido feito outra coisa, mas Ele se fez pão para alimentar o seu corpo. Você não precisa dar tudo que seu corpo pede, porque se você der tudo que seu corpo pede, ele vai parar no inferno. É isso que Jesus está dizendo, essa primeira tentação. E como é que nós combatemos essa tentação? Jejum. Está com vontade de comer? Mas não vou comer. Eu sei que para nós que somos assim redondinhos é muito difícil isso, tá?
Estou falando por experiência própria. Não é fácil. Ainda mais na paróquia que os nossos paroquianos dão bolo, chocolate, doces e um monte de coisa, né? Todo dia eu ganho um monte de coisa, maravilhoso. Pode continuar dando, tá? Não tem problema não. Mas é algo que a gente precisa ter controle. Primeira tentação. Segunda tentação. O diabo leva Jesus até o templo. O lugar mais alto do templo e diz assim: Jesus, você é especial, faz um milagre. Faz um espetáculo, pula daqui de cima que os anjos vão te pegar. Você já pensou, Jesus, quando todo esse povo de Jerusalém vir você se jogando aqui de cima e os anjos te segurando? Imagina, você não vai mais nem precisar pregar, todo mundo já vai acreditar no grande milagre que você fez. Seja um espetáculo, é aquilo que o mundo hoje nos impulsiona a cada momento. Olha, seja visto, seja olhado, seja querido, né? Faz de tudo para que você possa ser amado, ser cuidado, que as pessoas te notem, seja um espetáculo. Você é especial. E você vai em algumas igrejas evangélicas por aí e eles dizem isso: olha, você é o filho de Deus, você é filho de Deus, Deus não vai te deixar passar por isso, porque você é o especial. Você não precisa de imagem, não precisa de intercessores, não precisa de nada disso. Você pode falar com Deus cara a cara, você e Deus são assim, do mesmo tamanho. Você é o cara. Aí Jesus aqui já começou a ficar com raiva. Aí ele disse assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque Jesus disse assim, se o diabo fosse esperto e entendesse as coisas, mas ele é burro, ele entenderia o seguinte: Jesus está dizendo para ele: ô Satanás, eu sou Deus, tá? Não é você. Então fica no seu cantinho. Mas como o diabo não tem vergonha na cara, Padre Léo dizia que ele era o encardido, ele continuou. E aí ele foi para a terceira tentação, que essa é a mais cruel. Ele disse assim: está vendo todos os reinos da terra, toda a glória do mundo, todo o dinheiro, eu posso te dar. Quanto você quer? Eu pago. Todas as moedas, todas as notas, todos os reinos, todo o poder, eu te dou dinheiro. Essa tentação é assim: você tem uma casa. Ah, mas não basta só uma casa, vamos comprar uma casa de veraneio lá em Chapada? Aí compra uma casa em Chapada dos Guimarães. Aí depois que compra uma casa, não, vamos comprar um apartamento lá na praia no Rio de Janeiro, né? Quando for no tempo do carnaval, a gente vai para o Rio de Janeiro e fica lá no nosso apartamento. Aí compra um apartamento, compra uma casa, compra uma piscina, compra um carro. Aí um carro popular não é suficiente. Aí compra um carro importado. Aí o carro importado tem que vir automático, tem que vir com Bluetooth, tem que vir com não sei o quê, tem que falar comigo, tem que falar o tempo inteiro. Eu tenho que ter dinheiro para eu visitar, né? Não adianta viajar só para Poconé, para Santo Antônio de Levegé. Vamos viajar para Paris, vamos fazer um piquenique lá aos pés da Torre Eiffel. Não basta a Torre Eiffel. Vamos também conhecer a China, vamos conhecer o Japão, vamos conhecer o Oriente Médio, vamos viajar, vamos ter dinheiro, vamos pegar dinheiro, muito dinheiro, eu quero dinheiro, e quanto mais tem, mais quer. Só que tem um preço. Esse é o grande problema do diabo. Tudo tem um preço. Mas o preço que ele está oferecendo aqui é uma coisa bem simples. Qualquer um pode fazer. Até mesmo Jesus, né? Vai lá, Jesus. É uma coisa assim bem simplesinha, você não vai ter sacrifício nenhum, só tem uma coisinha que você tem que fazer, nada muito pesado. Se ajoelha e me adora. Eu te dou tudo que você quiser, mas a partir desse momento eu passo a ser o seu Deus. Veja como ele é astuto, né? Como ele é encardido. E o pior é que a maioria de nós caímos nessa tentação dia após dia. Com o que você gasta a maior parte do dia da sua vida, do seu tempo? Não é atrás de dinheiro, não é para conseguir mais, não é para resolver as coisas, não é para conseguir satisfazer os seus desejos, as suas vontades, as suas mazelas. Não é você muitas vezes passa por cima de Deus dizendo assim: não, Deus não devia ter feito isso comigo, eu não mereço isso, eu tinha que ser olhado, Deus tinha que ter escutado a minha oração, Deus tinha que ter pago as minhas contas, Deus tinha que ter dado o amor da minha vida. A gente passa o tempo inteiro tentando Deus.
Parece que o diabo que estava lá fora, ele passou a morar dentro de nós. E agora é ele que fala, é ele que organiza. É ele que organiza a nossa sociedade. O governo diz o que você tem que fazer. Você tem que fazer isso, você tem que fazer assado, você tem que tomar isso, tomar aquilo, comprar isso, comprar aquilo. Nós somos orientados por ele o tempo inteiro. O tempo inteiro. Nós estamos então diante de dois homens. Um que caiu e se esborrachou, Adão e Eva. E o outro que se manteve de pé. O diabo tentou Adão e Eva até derrubá-lo. Tentou Jesus e não conseguiu derrubá-lo. E quando ele chegar em você, será que você vai ficar de pé ou caído? Qual será a sua posição depois que passar esta vida, a grande tribulação? Você estará de pé, diante do Senhor, sendo alimentado por Ele? Ou estará prostrado aos pés do demônio, comendo o pão que o diabo amassou?